Então, gente, como eu já me apresentei, eu me chamo Catiele, eu vou fazer uma parte aqui de quebrando objeções, trazendo um pouquinho dos insights que a gente tem usado e que tem dado muito certo no nosso negócio. E aí, depois a Lizzy vai entrar aqui e vai falar sobre devolutivas, vai ensinar, né? Muitas pessoas têm dúvidas com devolutivas, então ela vai dar um caminho aqui para a gente conseguir corrigir isso com facilidade, tá? E eu vou compartilhar com vocês também um pouquinho sobre análise de conta, mutirão, como contornar a objeção de cliente, porque tem clientes e clientes. Tem cliente que só quer o desconto, né? Não quer nem saber muita coisa, mas tem cliente que ele quer saber de forma detalhada de como funciona. Então, tudo isso eu vou estar explicando para vocês. E pode passar, Lizzy, por favor. Então, começando já, tá? Eu já vou logo ser bem objetiva aqui com vocês. E um lema que eu tenho comigo é: quem pergunta, domina. E quem responde é dominado. Uma coisa que vai acontecer com vocês, principalmente em mutirões, tá? Mutirões. Cliente chegando para ti, sem conta, sem nada, só na curiosidade, querendo saber como é que funciona. E aí, geralmente, eles vão olhar para ti e vão falar assim: como é que funciona? Quero que tu me explique. E lá no início, quando a gente começou, eu ia e, nossa, dava minha vida explicando, né? Fazia a explicação e quando via, o cliente falava que ia em casa buscar a conta e nunca mais voltava. E aí, a partir de cansar algumas vezes cometendo esse mesmo padrão, eu entendi que eu deveria mudar, porque senão eu deixava de atender outras pessoas para dar atenção para uma pessoa que nem queria, de fato, que era só curiosa, tá? E aí, quando esse cliente ele olha e pergunta como funciona, quero que tu me explique, eu já respondo a pergunta com outra pergunta. Eu já pergunto assim: qual é a média do teu consumo? Ah, não sei. Eu disse: tá, paga mais acima de, né, R$150, R$170 eu tenho usado agora. Aí a pessoa assim: eu pago em torno de R$200. Eu disse: maravilha. Por acaso tem algum benefício, tipo baixa renda na tua conta? Não. Maravilha. E tudo já é uma filtragem que eu vou fazendo através de perguntas. Já pergunto também: qual é o titular da conta? Se não eu já falo: então quem precisa vir aqui é o titular, tá? Tu recebe alguma injeção de placas solares na tua fatura? Porque muitas vezes as pessoas elas têm placa solar, elas já recebem energia de placa solar, só que o consumo dela aumentou. E aí ela ainda tem uma conta razoável, né? Alguns estados tu já consegue dar desconto, mesmo que a pessoa tenha placa solar. Se eu não me engano, Minas e Goiás, tu consegue dar o desconto geral. Mas aqui no Rio Grande do Sul ainda não é assim que funciona, tá? Então aí a gente já olha para a pessoa, já olha a conta, já pergunta, e daí a pessoa geralmente ela fala que não, né? Mas algumas falam assim: ah, sim, eu já tenho energia ativa, injetada. E aí eu falo assim: ah, então não vou conseguir te ajudar. Daí as pessoas falam assim: nossa, mas mesmo assim ainda tá vindo alta a minha conta e tal, se pudesse ter mais desconto. Daí eu digo: por enquanto ainda não consigo te ajudar. Mas futuramente, em alguns estados que a nossa empresa já atende, e me dá aqui teu contato, que quando ativar isso aqui no nosso estado, eu entro em contato contigo e te aviso. E aí anota contato, tá? Aí, quando a pessoa me deu todas as respostas positivas, eu já olho para ela e já falo assim: beleza, tu se enquadra no nosso desconto. Eu não explico nada ainda. Sem a pessoa estar com tudo na minha frente, conta, documento pessoal, celular com WhatsApp, tá? E se for o titular de fato da conta, eu não abro explicação. Eu faço a pessoa vir na minha frente com esses documentos, enfim, para daí explicar e tirar todas as dúvidas. Aí eu simplesmente olho para a pessoa e falo assim: então, beleza, tu pode vir, pode trazer teus documentos. Para pessoa física, né? A gente precisa da fatura atualizada, documento com foto, telefone com WhatsApp. Não tem como fazer cadastro. Se a pessoa recebe o contato para assinar por WhatsApp, não tem como, né? A não ser que acontece, às vezes, de vir algumas pessoas idosas pedir esse desconto, mas não tem telefone. Só que aí a mulher tem, ou um filho que mora junto tem, daí a gente consegue colocar
o WhatsApp de terceiro, mas aí essa outra pessoa precisa estar junto, né? Para a pessoa jurídica, então, precisa do cartão CNPJ, fatura atualizada, documento com foto, né, do administrador ou do responsável dessa empresa, contrato social ou a ata, tá? E aí, a pessoa na nossa frente, com isso, a gente parte para análise. Pode passar, por favor, Lise. Então, aqui eu já falei também, pode passar, por favor. Muito importante, aqui é um exemplo de conta da RGE, tá? Eu vou ensinar vocês a ler uma conta de energia. Uma das coisas que eu sempre gosto de frisar é que a distribuidora, ela não produz energia, ela simplesmente distribui. Ela recebe a energia que é gerada em Itaipu, na divisa com Foz do Iguaçu e Paraguai, e distribui. Então, a distribuidora é simplesmente uma distribuidora. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas a RGE aqui no nosso caso, né? Não vai ficar brava com a gente, e se eu precisar de manutenção, ela vai continuar me atendendo? E aí, tudo isso a gente vai esclarecendo. Fica tranquilo que ela vai continuar sendo a tua distribuidora, porque ela não produz. E eu ainda mostro ali em cima na tarjinha vermelha, do lado onde está escrito a RGE, fala que a RGE é uma distribuidora de energia, tá? E, Lise, quando eu for falando, se tu conseguir pegar o teu mouse e ir mostrando para eles aonde a gente lê essas partes, por gentileza? Isso aí. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é ali onde que a Lise está com o mouse, tá? Com a setinha branca mexendo. O tipo da conta, ali está escrito que é B1. Sempre quando for B1, B2, sempre que tiver um B, é baixa tensão. Quando tiver um A, é alta tensão, tá? A Lise mais à frente vai mostrar o print da tela do aplicativo, e aí vocês vão conseguir ver onde vocês cadastram para alta tensão e para baixa tensão. Então, ali a primeira coisa sempre olha ali, porque se a pessoa tiver baixa renda, o benefício baixa renda vai estar ali do ladinho escrito baixa renda, e todo mundo que tiver baixa renda, a gente não consegue dar o benefício, porque a empresa não pode dar um benefício em cima de outro benefício, tá? Segundo passo, ali nessa conta, a gente já está vendo que ele é monofásico, tá? Então, vai ter uma taxinha que a gente precisa descontar na média do consumo da pessoa. Outra coisa que eu sempre olho é o valor da conta. Aqui é uma conta que ela está dando R$279. Ou seja, essa conta, ela se enquadra no benefício, porque provavelmente essa pessoa, significa que essa pessoa está consumindo acima de 130 quilowatts todos os meses, tá? Aqui nessa conta aqui, a gente tem o número da instalação também, que é necessário colocar no aplicativo. E aqui a gente já tem tá vendo que a gente tem um aviso aqui? Vamos juntos evitar o corte? Gente, isso aqui é batata. Quando acontece, eu já olho para o cliente e pergunto, olha só, por acaso você costuma pagar a sua conta um mês atrasado sempre? É muito comum, muita gente sempre deixa uma vencida, sempre. E aí, quando a pessoa fala que sim, eu falo assim, então, eu posso até fazer o cadastro aqui para solicitar o teu desconto, porém, para validar e ser aprovado, eu preciso que tu regularize isso e mantenha em dia. Porque eu posso colocar no sistema, só que se tiver qualquer débito, a empresa vai reprovar, eu vou ter que colocar comprovante de pagamento. Coloquei comprovante. Se você atrasar de novo, enquanto não acontece a portabilidade, que é uma média de 30 dias, pode estar lá na usina já, pode ter dado validado. Volta uma devolutiva e se tu não corrigir, simplesmente eles tiram a conta do sistema, recolhe bônus que já te pagou e justo, né? Porque enquanto tem débitos em abertos, a empresa não consegue efetuar essa portabilidade. Então, nesse momento, eu já deixo muito bem claro para o cliente que é necessário ele manter o pagamento em dia, tá? Muitas pessoas só saem colocando, não avisa nada e depois... eu, particularmente, no início fazia muito isso, eu não cuidava disso porque eu não sabia, a gente foi aprendendo na prática. E eu tenho clientes que eu cadastrei, assim, lá atrás, que até hoje nunca validou porque a pessoa não paga em dia e a pessoa nem te responde mais depois, tá? Então, é melhor avisar antes, que daqui a pouco, se ela for sincera, ela pode falar para ti que ela não vai pagar em dia e daí tudo bem, só não prossegue com o desconto, né, com o cadastro ali da conta. E se ela se comprometer contigo em pagar, tu já pergunta,
qual dia tu consegue pagar e me mandar o comprovante? E já anota na conversa com a pessoa, porque aí a pessoa se comprometeu contigo, tá? Pode passar, Lise, por gentileza. Aqui é um outro detalhe muito importante, tá? Aqui é a média do consumo dos quilowatts. Aqui é onde que a gente olha o histórico da pessoa. Lembra que essa conta aqui, ela é monofásica? Se ela é monofásica, ela desconta 30 quilowatts, tá? Aqui dá para ver que todos os meses ela consome ali em torno de 200 quilowatts no mínimo. Ou seja, desconta esses 30 quilowatts, sobra 170. Passa tranquilo, porque aqui a regra da nossa distribuidora é que a pessoa tem um consumo mínimo de 100 quilowatts, tá? Isso eu também pergunto muito para as pessoas, que às vezes a pessoa vem com uma conta... Gente, acredite se quiser, mas já aconteceu de nós estar em mutirão e a pessoa vir com uma conta para nós de R$20 querendo desconto, falando que estava pagando muito. Era uma pessoa que tinha baixa renda e tudo mais de benefício que tu possa imaginar e ainda queria mais desconto. Aí a gente fala que infelizmente não pode ajudar, porque a pessoa já tem, que a empresa necessita, né, de um consumo mínimo de 100 quilowatts. Por isso que eu vou ensinar esse cálculo para vocês depois. E se tiver alguma energia injetada, ativa, aí você vai ver aqui. Quando eu pego uma conta, eu sempre bato o olho primeiro no valor e depois no consumo de quilowatts. Por quê? Tá vendo que aqui em novembro, por exemplo, o consumo dela foi de 231 quilowatts? Pode voltar para nós uma tela, Liz. 231 quilowatts. E o valor que ela pagou foi 279. O que é essa diferença? Taxa da distribuidora, iluminação pública e imposto. Então, é sempre uma média de 40, 50 reais a mais. Tá dentro. Aí eu já sei que não tem energia ativa. Agora, às vezes, eu pego a conta da pessoa, eu olho para o consumo, sei lá, 1.000 quilowatts. Aí tu vai para a conta da pessoa, R$400 para pagar. Aí tu já vai aqui para a parte onde está em vermelho, dizendo que os apontamentos, né, da conta, aí tu já consegue ver que tem energia ativa. Por que é importante você fazer essa análise? Para você não perder seu tempo, né? Que às vezes tem fila em mutirão, e tem vários para atender e tu tá ali colocando, investir um tempo em explicando, colocando essa conta no sistema para uma pessoa e podia ter atendido uma outra, porque no final das contas essa conta não vai passar, tá ok? Lise, volta mais uma para mim, por favor. De novo, a outra, essa aí. É muito importante você analisar também, tá? Eu falei, na hora de tirar a foto, tá? Gente, muitas pessoas tiram a foto de qualquer jeito e você precisa enviar uma foto legível, porque é um cadastro, passa por um contrato, a pessoa assina um contrato, então é necessário que esteja legível, porque senão fica voltando devolutiva. Se não tiver o PDF da conta, essa foto, ela é uma foto que ela não é um PDF, tá? É uma que eu tirei do celular. Mas aonde você precisa não... Você sempre vai precisar tirar direto da câmera do teu telefone, tá? Você precisa focar aonde que precisa ficar bem nítido para você entender. Ali aonde... Na outra, Lise, por favor. Aí, ali onde diz o B1, que mostra que não existe baixa renda, tá? Baixa renda, renda baixa. Baixa renda. Eu sempre confundo. E que mostra que ali, no caso, é monofásico. Pode passar, Lise. E os quilowatts, o consumo mensal de quilowatt precisa estar muito nítido, tá? Porque é através desse consumo que é feito o cálculo para saber se passa ou não passa. Daqui a pouco, no início, você vai ver que é bastante informação aqui, você vai colocar algumas, vai dar devolutiva, tá tudo certo. Aí o que eu tô explanando para vocês é uma coisa que, através de tantos cadastros que eu já fiz, eu já tô no automático. Eu pego a conta, já passo o olho rápido, já sei se vai ou não vai. Mas daqui a pouco, no início, você vai demorar um pouquinho mais, ou enfim. Daqui a pouco você vai colocar e vai dar devolutiva. Mas se você já saber ter um norte, você já vai saber que passa ou não. E daí não precisa perder tempo, né? Porque tempo é dinheiro. E é vida também, mais importante que dinheiro. Então, aqui, o consumo acima de 200 quilowatts está dentro da média também, tá? Então, o que a gente faz nesse cálculo? Como é que funciona? Como pode... eu vou falar do cálculo mais da frente. Foto do documento também.
Ô, Liz, consegue fechar o microfone da Dilson, por favor? Não sei se dá para fechar aqui. Deixa eu ver. Enfim. A gente não consegue aqui, Kátia. Adilson, tu pode fechar teu microfone, por gentileza? Prosseguir. É só porque senão eu desfoco aqui, tá, gente? Não leva pro coração, por favor. Olha só. Aqui, como é importante tirar foto do documento também, bem legível, pegando todas as bordinhas do documento. CNH é sempre aberta, dessa forma que está aqui, desse exemplo. RG, frente e verso daí, aí lá tem a opção para você selecionar se é RG novo ou antigo, tá? Eu já vi, gente, acredite se quiser, eu já vi pessoas tirando, a pessoa ter uma foto no celular e a pessoa tirar do outro celular. Não tem problema se for digital. Mas manda um oi para a pessoa no WhatsApp, pede para te mandar pelo WhatsApp e aí tu carrega no teu celular no aplicativo, tá? E uma das coisas que eu faço, que a Liz faz também, que dá muito certo, é tirar a foto no celular e manter na galeria, tanto da conta de luz, quanto do documento, porque dependendo da devolutiva que tiver, eu não preciso ficar acionando o cliente toda hora. Eu posso resolver por conta própria, tá? Pode passar também, por gentileza, Lizzie. Deixa eu só fazer uma contribuição aqui. Eu já tive uma devolutiva de uma licenciada que ela colocou a foto da CNH, só que ela não colocou inteira. E aí toda vez recusava, e ela dizia, mas o que que acontece? Aí eu fui olhar, ela tinha colocado dobradinho, como se fosse um RG frente e verso. Não pode, tá, gente? CNH é a foto única, inteira. RG, sim, frente e verso, tá? Se botar a CNH só um ladinho, vai dar devolutiva, vai pedir documento de novo, tá? Bora lá, pode passar. Aqui, a taxa da distribuição. Se você quiser, pode printar, enfim, mas depois a gente vai compartilhar esses PDFs, tá? O cálculo é bem simples. O que você vai fazer? Sempre vai ter essa taxa para descontar, padrão, não tem como fugir, tá? Quando é monofásico, a gente vai fazer o cálculo, vai diminuir 30 kW. Se é bifásico, a gente desconta 50. E se é trifásico, a gente desconta 100. Como que é feito esse cálculo? A gente vai pegar a soma dos últimos 6 meses, lá dos quilowatts, onde a gente mostrou, vai somar tudo, divide por 6, e aí o resultado final tu ainda vai descontar 30 se for monofásico, se for bifásico 50 ou trifásico 100, tá? Liz, volta ali para nós mostrar só para eles quais são os últimos 6 meses daquela conta. Aí, ó, tá vendo? Então, ali a gente pegaria o de novembro, outubro, setembro, agosto, julho e junho. Ia somar todos esses quilowatts, soma tudo, divide por 6 e aí depois desconta os 30 quilowatts, ok? Pode passar, por gentileza, Lizzie. Pode passar, por favor. Aí. Então, contornando objeções, tá? Por exemplo, situações de clientes em mutirões. Sempre tem um que vai ser mais desconfiado, ele vai assim, tá, mas vocês não estão aqui trabalhando de graça. O que vocês estão ganhando com isso? Tem certeza que isso não é golpe? O que vocês estão fazendo? Como assim? Aqui no Brasil, ninguém dá nada de graça para ninguém. E aí, o que eu costumo usar, tá? Pode dar risada que eu escutei isso hoje, tá? Para o pessoal que não fez mutirão saber que a gente escuta muito. Escutei agora de tarde. É muito comum isso acontecer. E aí, o que eu sempre trago, tá? Eu começo a conversar com a pessoa, mas eu vou acionando gatilhos no inconsciente da pessoa, onde vai trazer confiança e credibilidade. Alguém que está aqui na sala, me responde no chat, por favor. Lembra do tempo da CRT, da telefonia? Manda para mim, ou coloca um emojizinho aí, dizendo que sim. Ó, a Lu lembra. Quem mais? Marlon. Ó, Fernando lembra, enfim, a maioria das pessoas lembra desse acontecimento, tá? O que acontece? E aí a pessoa vai me dizer sim também, a maioria delas diz. Se ela não diz, eu já digo, ó, então, se tu perguntar pro teu pai, pra tua mãe, eles vão saber te responder, de contar essa história, mas o que acontece? No tempo da CRT na telefonia,
todo mundo que tinha telefone era obrigado a usar a telefonia da CRT, não tinha outra opção. Até que veio uma lei dizendo que todo cidadão brasileiro ia poder escolher sua empresa de telefonia. Aí veio Vivo, Claro, TIM, e hoje a gente pode escolher a operadora que traz o melhor custo-benefício para a gente. E aí, por quê? Eu estou acionando uma memória de algo que foi inovador e que é real, né? E que acontece hoje. Hoje todo mundo é obrigado a escolher uma operadora de telefone. Quem compra um telefone que nunca teve vai ter que escolher uma operadora, né? E aí eu falo assim, a mesma coisa está acontecendo com a energia, tá? E é lógico que, tu concorda comigo que a energia solar é a mais barata que existe no mercado hoje? A pessoa diz sim. Então, a nossa empresa, ela gera o quilowatt em média de 30 centavos e te vende em média de 90. Ela está ganhando muito bem. Porém, hoje, na situação que tu tá ajudando a poluir o meio ambiente, que a gente não tinha escolha, né? E, além disso, tu tá pagando em torno de R$1, R$1,10, R$1,15 o quilowatt. Por isso, tu vai escolher comprar uma energia mais barata que ajuda o meio ambiente. Ajuda o meio ambiente por lei, não polui por lei, ela é obrigada a ser mais barata. E aí a pessoa já fica tranquila porque ela vê que a nossa empresa, sim, está ganhando algo com isso. Tá? Muitas pessoas, eu já vi consultores ficando com medo de falar que a nossa empresa está ganhando algo em cima. Só que quando tu diz que sim, a empresa está ganhando algo em cima, traz segurança para a pessoa. Entendeu? Quer contribuir alguma coisa, Elise? Não? Pode passar então, por favor? E perguntas antes de explicar, né? Que como eu estava falando lá no início, quando a pessoa senta, já analisei a conta, já vi que está tudo certo, eu falo para a pessoa o seguinte, ó, então eu vou te explicar tudo como funciona. Se tu gostar, a gente dá sequência no teu cadastro, ok? A pessoa, ok. Gente, eu sempre explico tudo antes, deixo tudo claro, porque já aconteceu, o William, várias vezes, primeiro fazia o cadastro, depois explicava, a pessoa não gostava e queria cancelar. E aí é perda de tempo, tá? Então, primeiro explica tudo. Se a pessoa não gostar, deixa embora. Se a pessoa ficar na dúvida, fala assim, ó, não tá confortável, não faz. Esses tempos eu tava no mutirão e um cara ficou assim, pois é, não sei, e agora? Eu disse assim, ó, não tem problema. Se o senhor não tá seguro, empurrei a conta para ele na mesa, o senhor não precisa fazer. Sugiro até que o senhor não faça se o senhor não está confortável, porque eu quero trazer um benefício para o senhor, não um problema. Aí ele, não, pode fazer. A minha postura fez ele querer fazer o cadastro, e é um cliente que segue pagando a conta certinho e não cancelou. Por quê? Porque a gente precisa ter postura. Hoje, as pessoas têm muito medo de golpe, porque acontece golpe todos os dias e de várias formas. Eu só essa semana recebi mais de 3, 4 mensagens aqui o pessoal tentando dar golpe, só que eu já estou esperta, né, e não caio, graças a Deus. E aí, o que acontece? Quando é golpe, eles ficam insistindo, eles ficam querendo te obrigar a tu fazer. No momento que tu tem a postura e fala assim, ó, não precisa fazer, a pessoa, opa, isso não é golpe. Traz mais um gatilho inconsciente de segurança, para a pessoa confiar em nós, tá? E aí eu já começo, olha, tu sabia que a RGE ela não produz energia? A pessoa, como assim? Não sabia. Aí eu já vou lá na conta, mostro para ela, aí falo que ela é apenas uma distribuidora, conta a historinha lá, que quem produz a nossa energia, já pergunto, você já ouviu falar da usina de Itaipu? Ah, já, não, daí eu conta a historinha de como é gerada a energia hidrelétrica, que é através da água, e aí baixa reservatório de água. E, enfim, vou contando uma historinha, vou dar mais detalhes à frente, tá? Por que eu vou contando essa historinha? Porque é storytelling. Lembra na escola, lembra quando você era criança, que eles te ensinavam com histórias? Jesus ensinava através de histórias. Por quê? Porque a história, ela fixa, ela faz tu prestar atenção. Enquanto eu tô falando, a pessoa tá criando a imagem na cabeça dela, ela tá imaginando. Quando ela tá imaginando, ela tá absorvendo e tá prestando 100% de atenção naquilo que eu tô falando. Isso é muito importante, tá? Pode passar, Alice. Próximo. Ó, já estava me antecipando no slide, né? O storytelling, então, a explicação em forma de história, né? Histórias fazem a pessoa imaginar a cena, se concentrar e entender melhor o funcionamento,
E aí entra o exemplo da CRT, né? Que eu conto essa historinha que eu já contei para vocês da CRT, que antigamente só existia CRT, daí veio uma lei, como aconteceu agora com nós na energia, e hoje todo mundo é obrigado a escolher uma operadora. A mesma coisa está acontecendo. Falo da lei, já vou falar, senão eu vou adiantar outro slide, tá? E hoje é algo normal, então ativa a memória emocional de confiança, ajudando o cliente a aceitar o novo com mais segurança, tá? Que é isso que a gente precisa passar para o nosso cliente, para ele se sentir seguro. Transparência e segurança, tá? E quanto mais informação tu tiver, melhor, mais segurança tu consegue passar. Ah, Catiele, mas eu não consigo explicar que nem tu explica agora. Sim, e quando eu comecei, eu também não explicava assim. Tu aprende na prática. Tu nasceu sabendo andar já? Não. Tu foi dando passinho, caiu, levantou, e de tanto fazer, hoje tu caminha sem pensar, tu só caminha, teu corpo só age, né? A mesma coisa foi quando tu começou a andar de bicicleta. Tu caiu, te machucou, e depois, hoje, pode passar 10 anos sem andar de bicicleta. Se tu pegar uma bicicleta, tu vai saber andar, né? E a mesma coisa na constância, na prática que tu vai desenvolver melhor essa habilidade, tá? Pode passar aí, Lise, para nós, por favor. E aí, quando eu falo para ele sobre a história, tá? Sobre que a energia ela é gerada lá em Itaipu, e aí ela é gerada através da água, uma analogia que eu trago para os meus clientes, que para mim faz sentido e para eles também faz. Se você quiser, fica a dica, então, tá? Eu digo assim, e aí eles falam assim, mas o rio tá cheio, e eles ficam botando bandeira vermelha. E daí o que eu digo para eles é o seguinte, olha, lembra que lembra alguns anos atrás, se a gente for parar para pensar, ar-condicionado era luxo, hoje é necessidade básica. Não existia máquina de lavar, minha mãe lavava roupa no rio, né? Secadora, torneira elétrica. Hoje, numa casa comum, tem geladeira, freezer, secador. Aqui em casa, por exemplo, tá? Secadora de roupa, lavadora, ar-condicionado tem 4, freezer, televisão, celular, computador, enfim. Gente, o nosso consumo de energia subiu muito comparado ao que era antigamente. Então, o sistema de abastecimento de energia que eles tinham antes, que funcionava, que dava conta, hoje não dá mais. E aí, para isso acontecer, para eles não deixar uma parte da população sem energia, o que eles fazem? Eles vão para outras formas de gerar energia. Então, a gente tem hoje a energia eólica, que é aquele catavento gigante, né? Só que é um sistema meio caro de se fazer, e tem a energia da termoelétrica, que é quando eles acionam, são tipo vulcões, assim, de queima, né? Uma energia gerada a partir da queima. E quando queima, polui. Quando polui, a gente paga mais caro. Ponto. É isso que acontece. Além de estar prejudicando o meio ambiente, prejudicando o planeta. Aí eu ainda pergunto para a pessoa, você tem filhos? Sim. Tem netos? Tenho. Já pensou daqui a 20 anos não ter um ar puro para respirar? Já vou lá no emocional também. Porque realmente é isso que vai acontecer se a gente não começar a cuidar. Aqui no Rio Grande do Sul ainda, eu uso exemplos das enchentes. Se a gente não criar consciência e começar a cuidar um pouco mais do meio ambiente, não adianta a gente reclamar quando der enchente de novo. Porque isso tudo é por conta me ajuda com a palavra que fugiu, Liz. Da disfunção ambiental. Na verdade, das mudanças todas, né, que o planeta vem sofrendo, né? Exato, desequilíbrio ambiental pelo excesso de poluição. Obrigada, Liz. E aí, por conta disso tudo, surgiu a nova lei, tá? E aí eu entro na lei. Pode passar, Liz. E aí, qual é que é essa nossa nova lei? A Lei 14.300. Já falo para a pessoa. Aí, quando tu fala de lei, mais segurança de novo. Tu percebe que eu estou reforçando todo momento coisas que reforçam a segurança do cliente, tá? Lei 14.300. Agora, todos podem escolher o seu fornecedor de energia. Agora é uma escolha, porém, em 2028 vai ser obrigatório. Assim como aconteceu lá na CRT. Quando lançou a lei, todo mundo podia escolher se queria ou não. Hoje, todo mundo é obrigado, virou comum. E aqui no nosso país, isso parece ser uma novidade. Mas na Alemanha já acontece há mais de 12 anos. Na Europa, tu chega lá para morar, assim como tu precisa escolher uma empresa de telefonia, tu precisa escolher também uma empresa que vai te
fornecer a energia, tá? Pode passar, por gentileza, Elise. E aí faço muito a comparação simples, tá? Tem um cliente que não tem paciência para ouvir tudo isso que eu tô, essa historinha, esse storytelling. Quando eu percebo que é um cliente que não tem paciência para ouvir, eu já falo, ó, uma comparação bem simples. Tu vai fazer uma portabilidade, como se tu saísse da Claro e fosse para Vivo, para pagar mais barato, tendo o mesmo benefício. E a pessoa fala assim, tá, mas como é que vai funcionar? Modelo atual. Tu tá consumindo, a energia está sendo produzida na usina de Itaipu, que manda para a RGE, que é a distribuidora, que manda para tua casa. Se tu fizer essa portabilidade com a gente, como que vai funcionar? Vai produzir energia na fazenda solar, vai mandar para a RGE, que vai mandar para tua casa, tá? A RGE, ela continua distribuindo, continua cobrando taxa de manutenção dela, iluminação pública, imposto, tudo continua pagando normal. E nesse momento que eu falo sobre a portabilidade, algumas pessoas já perguntam assim, nossa, mas a minha luz não vai ficar mais fraca por ser de uma fazenda solar, por eu pagar mais barato? Aí eu falo assim, o que acontece, tá? Que é a verdade do que acontece com transparência, que eu falo para os clientes, é o seguinte, hoje a nossa fazenda ela já está produzindo muita energia, a gente tem mais de 500, né? Espalhados no Brasil. Elas já estão produzindo energia e já estão mandando para as distribuidoras. Só que no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, que é a RGE, ela não fica com a RGE, ela não fica com a energia estocada. Ela vai mandando para frente e isso gera um crédito para a nossa fazenda. Ou seja, eu falo para a pessoa, né? Então, a tua conta da RGE vai para o CNPJ da fazenda para quê? Para ela poder pegar esse crédito e compensar na tua conta. E aí, tu vai receber um outro boleto daí da nossa fazenda, onde vai estar pagando o valor do quilowatt mais barato. O desconto que tu ganha na tua conta de luz é sobre o quilowatt que tu consome. Iluminação pública, imposto em governo, imposto do governo e taxa da RGE, a gente não dá desconto, não tem como mexer, tá? Mas vai estar incluso nesse boleto e a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou ficar sem comprovante de residência? Eu disse, não, esse novo boleto, ele vai vir para ti e vai servir como comprovante de residência também, além de... deixa eu só fechar aqui, porque eu estou me desconcentrando olhando para o chat. Além de explicar também para a pessoa que ela vai receber de forma online, né? Pelo WhatsApp, e-mail e aplicativo. Eu digo ou WhatsApp, ou e-mail, ou aplicativo. Tá? Por quê? Porque eu tenho meses que eu recebo pelo WhatsApp, tem meses que eu recebo pelo aplicativo, tem meses que eu recebo pelo meu e-mail, então eu não dou certeza. Gente, aprenda uma coisa, eu sempre digo em média eu nunca sou determinista na explicação, porque senão depois o cliente vai vir por cima de ti, porque tu foi determinista. As pessoas falam assim para mim, eu vou continuar recebendo o boleto da RGE. Eu falo assim, alguns clientes meus continuam recebendo, outros já não recebem mais, tá? E aí, para a pessoa ficar tranquila também, ou seja, não dei uma resposta que daqui a pouco ela vai continuar recebendo, né? E daqui a pouco não vai receber mais. Então, para não achar confusão depois, eu explico dessa forma. Pode passar, por favor, Lizzie. E aí explico, né, que ela só tá tendo esse desconto, ela não tá ganhando nada de graça. Ainda falo para ela. Ela só tá tendo esse desconto porque ela tá comprando uma energia mais barata que ajuda o meio ambiente, tá? Então, como eu tava falando ali, acabei de explicar, eu vou explicando à frente do Liz. Já expliquei aqui, né, que a fatura passa para o CNPJ da empresa, da fazenda, ou seja, ela não paga mais o boleto, quem paga é a fazenda, que ela passa a pagar o boleto da fazenda já com imposto, iluminação pública e taxa. Esse boleto vai estar no nome dela, que vai servir como comprovante de residência e vai... Tudo que eu já tinha explicado. Vai servir como aplicativo, WhatsApp, enfim. E é importante, como eu já frisei aqui, mas vou frisar de novo, cada cliente é único, nem sempre vai funcionar para todo mundo. Tem alguns clientes que eles querem mais detalhe, aí tu vai contar essa historinha e ele vai imaginando e é perfeito esse cenário. Agora, tem outros que são objetivos. E aí, quando o cliente é objetivo, eu falo assim, ó, tu vai fazer uma portabilidade, é como se tu... Peraí. Toma uma água. É como se tu fizesse uma portabilidade. Como se tu estivesse usando a internet da Claro
e a Vivo te faz uma proposta para te ter o mesmo benefício, o mesmo plano, porém pagar mais barato. E aí tu vai ajudar o meio ambiente, aí a pessoa vai, daí falo, né, da troca da titularidade, que a conta vai por e-mail, vai de forma online, porque como é uma empresa de sustentabilidade, não faz sentido a empresa ficar gerando papel e mandando para casa das pessoas, que realmente não faz, né? E aí muitas compreendem e segue o baile. Não fico entrando em detalhes, né? Até porque tem muita gente que vem que já entende disso tudo também. A gente já cadastrou alguns clientes que trabalhavam até na RGE mesmo, tá? Pode passar, por favor, Lizzy. E aí, contornando objeções, né? A principal objeção que a gente tem com nossos clientes é a desconfiança. E aí, como contornar essa objeção? Como eu falei já, né? Ser totalmente transparente, não ter medo de perder cliente. Na realidade, tu não vai perder nada, porque não tem como tu perder algo que não é teu. No momento que tu tá falando com o cliente, ele é um lead, ele é um prospecto, ele tá ali, ele pode querer ou não. Ele só vai ser teu cliente depois que tu colocar no sistema e validar. Aí ele vai ser teu cliente, enquanto isso não, tá? E aí, eu já vi muitas pessoas querer esconder que troca titularidade, querer esconder que a empresa manda os boletos por e-mail e tudo mais. E aí, o que acontece? Depois some, não dá contato, não faz acompanhamento, e o pessoal vai para onde? Para o Reclame Aqui. E aí, o Reclame Aqui tá cheio. E aí, tu quer colocar um cliente novo, e aí a pessoa vai para o Reclame Aqui e tá cheio. Por mais que a gente tenha o prêmio do RA1000, as pessoas querem só olhar para o número, tá? Então, quando a gente faz um bom atendimento com o cliente, explica tudo, isso vai te trazer, ele vai trazer, tu vai passar confiança. Eu ainda gosto de entrar dou sempre um panfleto que a gente vai compartilhar com vocês depois, tá? Explicando de novo tudo que eu já expliquei. Passo meu contato. Aprovou, eu entro em contato, aviso de novo toda aquela mensagem. Eu posso até mandar os scripts que eu tenho ali pronto para vocês depois. Se aprovou, se não aprovou, tudo que acontece, eu entro em contato com a pessoa, trazendo essa informação. Por quê? Porque isso vai gerar um relacionamento com o cliente. Tu acha que amanhã depois, se o cliente estiver insatisfeito, ele vai cancelar. E aí, de novo, foi tempo investido, foi energia investida para um cliente que vai cancelar. Agora, se tu faz tudo certinho, de forma clara, sendo claro, mantendo o acompanhamento, tu vai ter um cliente que pode vir outras empresas depois de energia, porque vai existir, tá? Oferecendo ao cliente, mas eles não vão ir, sabe por quê? Por causa do teu atendimento. E aí, eu sempre digo para a pessoa, né, que tem, no caso, licenciado, representante e representante, que eu sempre digo, né, assim como existe policial bom e existe policial corrupto, existem licenciados que fazem o correto e tem licenciados que não fazem o correto, fazem tudo de qualquer jeito, né? Tem profissionais e profissionais, ou melhor, amadores que se vestem de profissionais. E aí, eu falo assim, comigo, tu vai ter o meu acompanhamento, qualquer dúvida que tu tiver, tu me manda um WhatsApp. Pode ser que eu não responda na hora, porque eu vou estar em uma reunião, mas assim que eu parar, eu vou te responder, tu vai ter minha atenção, e todos eles que me chamam, seja para cancelar ou para... Eu sempre tô ali. Se a pessoa quer cancelar, eu mando o número de cancelamento. Por quê? Quanto melhor eu tratar essas pessoas, melhor vai ser a reputação da iGuin. Daqui a pouco esse cliente vai ficar satisfeito, ele vai me trazer outros clientes, entende? E agora, se for um cliente que vai ficar insatisfeito, ele vai para o Reclame Aqui e vai estragar futuros clientes que a gente possa ter, tá? Isso tudo reduz drasticamente o número de cancelamento, né? Não adianta a gente colocar as pessoas de qualquer jeito e depois cancelar, daí a gente está se iludindo. Pode passar por gentileza, Lizzy. E aí, pós-cadastro, né? A gente sempre instala o aplicativo do iGuin Club, auxilia na instalação, explica os benefícios, desconto e tudo mais, entrega o panfleto, o resumo do que foi explicado, contando contato para as dúvidas, né? Reforço sobre o meu acompanhamento, qualquer dúvida pode me chamar. E o aviso importante, tá? Sobre o aplicativo do iGuin Club, é que eu sempre falo para o meu cliente que o desconto só vai estar disponível para ele conseguir utilizar 10 dias depois que validar. Ou seja, eu sempre falo assim, ó, eu vou te mandar mensagem falando se aprovou ou não aprovou, se validou, se está tudo certo ou não. No momento que eu te mandar mensagem falando que aprovou,
dali 10 dias, aí sim tu vai conseguir usar os descontos e os benefícios no nosso iWin Club, tá? Pode passar. Gente, que nem eu falei, vai botando dúvida aí. No final eu vou ler, porque tem muita coisa de conteúdo e provavelmente as dúvidas de vocês vão ser esclarecidas durante aqui o treinamento. Mas se tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, no final a gente responde, tá? Importante para finalizar, isso não é um modelo, tá? Nem todo mundo vai explicar igual, tá tudo bem, cada um vai achar o seu jeito. O importante é tu começar, ir para o campo, testar, vai testando várias formas, tá? E até ajustar a tua forma de explicar, de tu se sentir confiante, tá? Porque para te passar essa informação, tu precisa se sentir confiante com ela também. E aí, como eu faço para me sentir confiante? Praticando e estudando, tá? Bota uma coisa na tua cabeça. Especialista sempre vai ganhar mais dinheiro. Para te ser especialista, tu precisa se dedicar no teu negócio e estudar um pouquinho, tá? Por isso que eu volto a parabenizar todos vocês que estão aqui presentes, porque vocês estão dando passo, né, para ser um especialista nesse negócio. Pode passar, Lise, por favor? Então, o mutirão é na prática que você aperfeiçoa, ganha confiança, encontra o teu jeito de explicar, como eu já falei, né? Vou compartilhar a arte do panfleto depois, pode passar, Lise. E aí, gente, agora eu quero passar a palavra para essa mulher que, assim, é uma honra poder conviver com ela, com o esposo dela, são nossos amigos, são irmãos mesmo no coração, tá? Eu digo assim que são mais que irmão, né? Porque irmão a gente não escolhe, mas amigos de verdade a gente escolhe, né? E graças a Deus, Deus nos presenteou com esse casal maravilhoso. Foi um dos nossos primeiros nãos, deu como negócio, depois um dos primeiros sims, queria mudar de ideia. E graças a Deus a gente tem eles aí, são líderes exemplares, bateram o executivo antes que nós, estão correndo aí para o diretor também. E pensa em pessoa dedicada que vai, estuda e procura. É uma pessoa autodidata, é um ser humano incrível que está sempre preocupado com o bem-estar do cliente, né, com o contentamento do cliente. E ela vai explicar aqui um pouquinho para nós sobre como resolver as devolutivas. Lembrando que, gente, aqui ela vai passar alguns exemplos de um aplicativo que é da RGE. Tem bastante gente aqui que é de outros estados, né? E aí há a possibilidade de verificar se existe um aplicativo semelhante para você aí na sua região, tá bom? Então, deixo contigo agora a palavra, Elisiane Oliveira. Gratidão, boa noite, boa noite, boa noite. É uma honra, né, estarmos juntas aí novamente. E vamos lá, então, passar o que a gente já aprendeu e vem aprendendo, né? Porque aqui a gente aprende todos os dias. E o que eu quero passar para vocês aqui agora, inicialmente, como a Kati disse, pode ser que não sirva, né, para todas as pessoas, porque nem todo mundo trabalha com RGE. Mas vamos lá. Nós aqui que trabalhamos com RGE, a gente tem uma possibilidade que é baixar o aplicativo da CPFL Energia, tá? E fazer um cadastro e ter acesso à conta deste cliente. Só detalhe super importante. Quando a gente clica aqui nesse cadastre-se, precisa ser um e-mail e um CPF que não esteja vinculado à RGE. Por exemplo, aqui em casa, a nossa conta de energia está no nome do Marlon. Quando eu entrei aqui, eu fui no cadastre-se, usei um e-mail que eu tenho, usei o meu CPF, que não está vinculado à conta de energia, fiz todo o cadastro. Feito isso, depois tu vem aqui, coloca o e-mail, tu vai criar uma senha, né, na hora que tu faz o cadastro, entrou, o que tu vai fazer? Adicionar instalação. Tu vai clicar aqui neste botãozinho, ele vai aparecer essa tela na sequência, tu só simplesmente vai dar um OK, tá? E aí, tu já vai poder aqui, ó, colocar o número da instalação do cliente, que é aquele número lá da UC, aquele número que a Kati mostrou lá para vocês na conta de energia. Tu precisa ter o CPF do cliente. Colocou o CPF do cliente aqui, salvou,
tá? O que vai acontecer? Na tela, tu vai colocar aqui no home para voltar, vai colocar o número de novo da instalação, tá? Opa, desculpa, é que aqui eu botei a tela com o CPF digitado e com a instalação digitada para vocês verem. Aí aqui, ó, tu vai colocar ali onde tem a lupa, que vocês estão vendo a lupa aqui, o número de novo da instalação e ele já vai buscar automaticamente aqui embaixo, ó. Tá vendo que no final da instalação lá em cima é 3286, aqui tá aparecendo aqui embaixo é 3286. Clicando aqui em cima, plim, a mágica acontece. Tu vai ter esta tela seguinte, que tu vai clicar em débitos e segunda via. Clicou em débitos e segunda via, tu vai agora clicar aqui em segunda via e vai clicar em gerar conta em PDF. E aí tu vai ver a mágica acontecer, que é tu ter a conta em PDF do teu cliente, para te poder anexar no aplicativo e não ter devolutivas de conta ilegível ou conta desatualizada, enfim, tá? Só frisando novamente, a gente precisa que seja feito o cadastro com um CPF e um e-mail que não tenha nenhum vínculo com a RGE, tá? Nós temos também um vídeo explicativo sobre este passo a passo, que a gente pode colocar no grupo depois, mas a gente também vai disponibilizar o PDF da apresentação para vocês, tá? Feito isso, gente, aqui, ó, qual é outra sacada super interessante que a gente pode fazer? Aqui embaixo vai ter o botãozinho, ó, minhas contas pagas. Tu clica neste traço aqui e ele vai abrir. Ou seja, tu vai conseguir, além de tirar o PDF do cliente, visualizar se o cliente está com débito ou se o cliente está com as contas em dia. Este print da conta paga serve para tu anexar lá como comprovante de pagamento, tá? Só que tu precisa te atentar a qual valor está sendo solicitado para o pagamento lá, porque às vezes ele diz débito, né? E aí tu precisa saber qual é esse valor desse débito. Fazer um print aqui, porque ali aparece, ó, status pago, e aparece o valor, e aparece o mês, aparece a fatura, tá? Aí a gente printa e joga lá no aplicativo para responder a devolutiva, tá? Aí aqui eu coloquei de novo, ó, lembrando que o cadastro precisa ser no nome e e-mail de alguém que não seja o titular da RGE, lembrando que você precisa saber exatamente qual é o valor do débito que está sendo solicitado para que você faça essa busca, tá? Então, isso aqui também nos ajuda na foto que não foi bem tirada, como a Cátia conversou antes, né? Às vezes um cliente chega com uma conta que a conta não está visivelmente boa. Por mais que tu queira fazer uma foto maravilhosa, e a gente sempre bota o foco, a gente limpa a câmera, a gente faz isso, faz aquilo, às vezes o cliente vem com uma conta rasgada, às vezes ele vem com uma conta que está, enfim, né? Diversas coisas acontecem. Então, a gente tem essa ferramenta, tá? E aí, como a Cátia falou, os outros estados aí, vocês podem ver, né, se daqui a pouco vocês têm uma possibilidade também, como a gente tem aqui na RGE, de fazer isso, tá? Seguindo aqui, eu quero que vocês me respondam aí no chat, só para a gente ver se está todo mundo alinhadinho. Olhando essa fatura aqui, ó, quando chegar a devolutiva desta conta aqui, qual que é o comprovante de pagamento que eu devo anexar no aplicativo? Alguém me responde aí. Vamos lá. Qual é o comprovante de pagamento que eu devo anexar lá no aplicativo? Vamos ver se o povo está afiado aí. Qual o valor do comprovante, né? Isso. Qual o valor do comprovante de pagamento? Elias, não. Vamos lá, gente. 243,23, Luciana. Isso. O que acontece? Por que eu fiz essa provocação para vocês, tá? Porque é um erro muito comum e que eu mesma cometi no início. Eu mesma fiz muito de anexar o comprovante da fatura
E o que a Erwin quer é o comprovante do que está aqui embaixo, ó. É do que está sinalizado neste local aqui. Ele não vai te pedir, a Erwin, o comprovante da fatura. Ele vai sempre te pedir o comprovante daqui. E o que acontece também? Quando eu peço para o cliente, tá? Ele também tem o hábito, muitas vezes, de me enviar o da fatura. Porque ele também não se liga, ou enfim, às vezes a gente, no início também não fazia uma explicação tão clara. Agora, o que eu faço normalmente? Eu printo só essa partezinha aqui, e aí eu marco e envio para o cliente. Se for necessário, eu peço para ele que ele me envie este comprovante, né, de pagamento deste valor aqui. Já faço um recorte ali dos 243,23 e mando para ele. Então, ele já sabe exatamente qual é o valor do comprovante que ele precisa me enviar. No multirão, a gente costuma já perguntar, como a Kate falou antes também, se o cliente tem o comprovante ali com ele, já na hora, a gente já coloca que tem débito, porque agora existe essa pergunta, e já anexa na hora ali o comprovante. Já está resolvido, tá? Já fica mais prático também. Aqui, ó, é um passo a passo agora, que a gente vai falar, para vocês usarem o filtro do aplicativo. Quem aqui já usou esse filtro aí? Elias, Sheila, ó, show, várias pessoas, maravilha. Então, gente, por que eu tô falando sobre isso? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não usam o filtro, tá? Ou talvez não sabem, porque o nosso aplicativo tem muitas ferramentas, a gente vai descobrindo, né, a cada dia aí, atualizações e ferramentas que estão nos ajudando cada vez mais. Então, o que tu vai fazer? Tu vai entrar no aplicativo, tu vai ir ali nos teus clientes, né? Aqui, então, ó, geração própria. O que é geração própria? Só resumindo rápido. É os clientes que tu cadastra. Geração indireta é os clientes que a tua rede está cadastrando, a tua equipe que está trabalhando contigo. O que a gente faz, então? A gente vai aqui, nesses dois tracinhos aqui, que é o filtro, né? Aqui nos possibilita filtrar por período e por status. Aqui do lado aparece, ó. Então, tu pode botar o período que tu quer, ou não botar período e só vir aqui e marcar, ó, devolutiva, aplicar. Ele vai te trazer só os teus clientes que têm devolutivas para te analisar. Isso facilita muito o nosso trabalho, né? Ah, eu quero só ver os clientes que faltam assinar. Os clientes que eu cadastrei que não assinaram. Vai ali e marca, né? E filtra, tá? Aguardando validação, aguardando a assinatura do cliente, aguardando. Tu consegue aqui facilitar muito o teu trabalho. Existe uma outra ferramenta que eu não coloquei aqui, mas que é o escritório virtual, tá? Lá no escritório virtual, tu consegue, inclusive, exportar para o Excel, né? E fazer filtros no Excel. Para quem gosta, né, aí de usar o Excel também, facilita bastante. Tu não está filtrando no aplicativo, mas tu pode filtrar lá dentro do Excel, no escritório virtual. E uma outra coisa que eu quero acrescentar, que eu não falei antes, algumas pessoas talvez vão dizer assim, ah, Elise, mas como que eu vou puxar a conta do cliente que eu tenho o número da instalação? O cliente RGE deu uma devolutiva, mas eu não tenho o CPF do cliente para ir lá no aplicativo que tu me ensinou, tu tens o CPF do cliente, lá dentro do escritório virtual. Todos os teus clientes de geração própria, tu tens o CPF. Então, tu pode pegar lá o CPF, pegar o número da instalação, ir lá e puxar uma fatura atualizada, né, no aplicativo do CPFL, conforme eu ensinei vocês, tá? Lise, só para contribuir, e mesmo que não seja cliente próprio, né, diretos, digamos, no aplicativo ali, se tu filtrar da rede, enfim, do licenciado que tu quiser, ali também sempre vai aparecer o número de instalação mesmo de terceiros. Só o CPF a gente não tem acesso, né? O CPF é só da geração própria que tu tens acesso. Mas o número da instalação, tu tens acesso de todos, né? Seja geração própria ou geração indireta, né? Assim como o WhatsApp, né? Que depois eu vou mostrar ali também. A gente consegue
sei lá, dar um oi, chamar para resolver alguma questão, né, de qualquer cliente, clicando ali nos 3 pontinhos também. Seguindo aqui, então. Ó, um cliente que não assinou, tá? Esse aqui é um exemplo, então, de um cliente que, ó, vocês percebem que aqui embaixo tá tudo branquinho, ó. Tudo branquinho, o status do cliente. Ou seja, esta cliente, ela não assinou o contrato. Ou seja, de nada adiantou o meu trabalho, de uma certa forma. Se ela não assinar, eu perdi meu tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com essa cliente, eu vou chamar ela no WhatsApp e eu vou enviar o link para ela. Como que eu vou fazer isso, então? Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos do lado do nome dela, vou ir aqui, ó, link de assinatura do cliente, que é a tela que vai abrir após clicar nos 3 pontinhos. Vai dar o copiar já lá embaixo, automaticamente ele vai me dar um copiar. Eu já vou clicar no conversar via WhatsApp direto, tá vendo que já tá logo abaixo ali? Tá aqui do lado também, ó. Vai me abrir o WhatsApp dessa cliente. Eu vou lá e vou colar o link que eu copiei e vou chamar ela, Kátia, tudo bem? Né? Está faltando a assinatura do seu contrato. Para que a gente prossiga com a avaliação do teu contrato e a aprovação, necessito que tu faça uma assinatura, que na sequência vai ser uma selfie, enfim, dou toda a explicação ali para o cliente, tá? Então, isso é extremamente importante para que a gente consiga que o contrato, então, vá para a validação final, tá? Aqui é um outro exemplo de devolutiva, tá? Então, aqui o que vocês podem ver, ó? O Antônio, ele assinou. Percebe que tem o primeiro verdinho, tem o segundo verdinho, que é o da Erwin, que sempre que o cliente assina já faz, fica automático. Porém, eu tive uma devolutiva do Antônio. Então, lá no filtro que eu ensinei para vocês, eu visualizei essa devolutiva. Tem um númerozinho aqui, ó. Clicando neste númerozinho, abre essa segunda tela aqui, que diz o quê? Fatura com débito em aberto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá ver como nós temos no Multirão o hábito de a gente sempre ficar com uma cópia das contas dos clientes. Isso é extremamente importante também, porque tu não precisa ficar toda hora chamando o cliente quando tu precisar. Eu vou lá e vou ver a fatura que eu anexei do Antônio, vou ver qual é o valor do débito, né? E aí eu posso entrar lá no CPFL, ver se está pago ou se não está, e se for necessário chamar o cliente, eu chamo, né? Como que eu respondo essa devolutiva? Eu vou vir aqui nesse botãozinho selecionar arquivo e vou selecionar o comprovante de pagamento ou o print da tela e vou dar um enviar, porque no momento que eu anexar o arquivo aqui, ele vai ficar com o enviar disponível, tá? O que às vezes acontece que eu já percebi que tem algumas pessoas que têm dificuldade, só que aí, gente, é algo bem específico de cada aparelho. Salvar e depois não saber onde salvou, né? Algumas pessoas, eu salvei o arquivo, mas eu não consigo achar no meu celular depois. Normalmente vai para o Drive, vai para os documentos, enfim, cada aparelho é diferente, tá? Então, quem tem alguma dificuldade, eu aconselho daqui a pouco, pergunta no GPT, né? Ou pessoalmente, quando tiver uma oportunidade, né? Pede para alguém ali te auxiliar. Pode falar, Cátia. Até mesmo a gente estava comentando hoje à tarde, né? Daqui a pouco, se você é uma pessoa que salva e não sabe para onde vai seus arquivos, que acontece muito, como a Liz está falando, vai lá no YouTube, escreve assim, ó, como achar o arquivo que salvei no meu aparelho. Aí tu coloca o modelo do teu aparelho e aí, com certeza, vai vir alguma aula, um vídeo, e tu vai assistir o vídeo, vai fazer o passo a passo junto com o vídeo e tu vai aprender e vai conseguir achar os teus arquivos salvos, tá? Sim, YouTube ensina tudo, né, hoje. Tudo que tu pensar, tu acha no YouTube. É fenomenal. E aqui, gente, ó, um outro exemplo de devolutiva, tá? De novo, ó, o Natan, ele assinou, deu uma devolutiva, cliquei nos 3 pontinhos, cliquei ali para ver a devolutiva dele. E o Natan, eu fiz questão de mostrar para vocês, porque tá vendo que o Natan aparece aqui, ó, fatura desatualizada. E aqui embaixo, visualizar documento. Ou seja,
eu consigo clicar ali no visualizar documento, eu consigo ver que fatura foi essa que eu anexei e que a Erwin está dizendo que está desatualizado. E aí eu vou ali, realizo a ação que é corrigir. Vou lá no CPFL, pego a fatura atual do cliente, venho aqui e anexo aqui, tá? Então, eu fiz questão de mostrar para vocês, porque existem agora, principalmente as mais recentes, que têm devolutiva de débito, eles estão colocando o documento. E aí tu consegue visualizar o documento e já ver lá qual é o débito que a Erwin está se referindo que está em aberto, tá? Antigamente, isso não acontecia, isso já é uma melhoria, tá? De inúmeras que a Erwin já fez, né? Essa é mais uma melhoria aí para a gente poder já visualizar o arquivo, tá? E aqui das devolutivas, gente, não sei se eu esqueci de algo, Kat, me ajude. Eu acredito que é isso. É só para frisar mais uma vez que não é todos os clientes ainda que vão aparecer essa fatura, senão daqui a pouco tu vai olhar no teu aplicativo e vai falar assim, nossa, mas no meu ainda não aparece a fatura aqui que ela falou que estava aparecendo. Só que devolutivas muito antigas, que faz tempo que tu não olha, isso, não vai aparecer. Esse as mais documento que recentes. tá aparecendo só para novos clientes, para devolutivas recentes. E aí uma outra devolutiva interessante, que eu acho que vale super a pena, talvez até esteja essa pergunta no chat, às vezes acontece de vir assim, ó, consumo mínimo não permitido, né? E aí tu vai lá, por exemplo, faz o cálculo, como a Kátia ensinou vocês, e você vê que passa. E aí, no botão realizar ação, não vai estar disponível anexar um documento. Vai estar disponível digitar os quilowatts deste cliente. Então, se porventura acontecer com alguém, né, uma devolutiva dessas, tu vai lá, pega a conta do cliente, calcula de novo, mas passou, né, dos 100. Vai lá e digita o número que deu no teu cálculo, naquele local da devolutiva, tá? Aí, vamos supor que, sei lá, vem a devolutiva de novo. Chama o suporte, tá? É isso que a gente faz. Deixa eu ver quais outros devolutivos. Às vezes acontece isso, Liz, e já aconteceu comigo também, de colocar uma conta no sistema e vinha a devolutiva, esse cliente é baixa renda. Aí eu, não, mas como que eu deixei passar uma conta baixa renda? Aí eu fui para conta, analisei e vi que não era, aí, gente, aí é chamar o suporte, tá? Tem gente que reclama do suporte, se a IA não te respondeu, tu escreve o que tu quer com a IA. Se ela não te ajudou, aí tu vai falar o seguinte, não resolveu, quero falar com o atendente. E, gente, ela vai tentar te convencer para ela resolver de novo. Tu vai escrever, não resolveu, quero falar com o atendente. E tu vai falar com a IA até ela te pedir o teu CPF e te passar para o atendente. No momento que ela te falou que tu foi encaminhada para o atendente, deu. Tu não escreve mais nada. Porque senão cada mensagem que tu enviar, tu vai voltar para o final da fila. E aí não adianta reclamar que tu chamou de manhã e foi atendido de noite. Provavelmente foi porque tu ficou chamando, na ansiedade de ser atendido logo. E a pressa é inimiga da perfeição, né? Isso é extremamente importante, gente. Quando eu tenho coisas assim que eu preciso resolver, o que eu faço? 8 horas da manhã eu já dou um oizinho lá no suporte. Chamei, falei que eu quero falar com o humano, às vezes a gente tem umas DR ali com a Sol, tá tudo certo, ela passou para o humano, pediu meu CPF, eu não mando mais nada até alguém me atender, porque senão a gente vai para o final da fila, tá? Isso, a Lise falou perfeito, não é, eu acho que eu falei atendente até, mas não é a palavra atendente, até porque a Sol é uma atendente, tá? Sim. Aí tu vai escrever assim, ó, não resolveu, quero falar com um humano. A palavra-chave é humano. Isso. Já aconteceu dela me enrolar e eu ter que enviar. Eu persisti e mandei umas 10 vezes mensagem. Não resolveu, quero falar com o humano. Acho que na 11ª vez, ela me encaminhou. Depois que ela me encaminhou, eu fiquei esperando. Já aconteceu, sim, de me mandarem, de eu chamar, abrir o atendimento num dia, eles estavam com a demanda tão grande que eles me responderam no outro dia. E aí, gente, é a questão de você ficar esperto no celular. Chamou a Sol, se eles conseguiu um contato com o atendente, se eles te responder e tu não responder em 30 minutos, eles finalizam até o atendimento.
Então, assim, abriu contato com o suporte, fica esperto, fica de olho no teu celular, porque isso é importante, tá? Eu sei que é burocrático, mas, gente, pensa no seguinte, é um atendimento que tu vai abrir uma vez para um cliente que vai te dar uma recorrência para o resto da vida, abençoado de Deus. Então, a ciência e bora fazer o que necessita, tá? Se é isso que vai te trazer uma renda recorrente para o resto da vida, daqui a pouco, daqui a um ano de 10 mil reais, muitas pessoas trabalham fazendo todos os dias a mesma coisa, sem perspectiva nenhuma de crescimento. Aqui tu tem, só que no início é um pouquinho desafiador e faz parte. Quem sabe superar esses desafios, pode ter certeza que vai ser acionista, diretor, enfim. E aí, gente, uma outra questão que a gente faz, tá? Eu vou dizer a gente, porque eu sei que a Kate também faz, e eu faço, enfim, é o que a gente duplica para as pessoas que estão com a gente. Esse cliente que teve a devolutiva, tá? Eu dou feedback para ele. O cliente que validou, eu dou feedback para ele. Isso é extremamente importante, porque como a Kate falou, e eu sempre digo, nós estamos criando uma carteira de clientes. Esses clientes são nossos, a gente está construindo uma carteira, que hoje eles são nossos clientes de energia, amanhã eles podem ser nosso cliente de outros produtos. Então, o que eu faço? Validou o cadastro do cliente, está 100% validado, a gente manda uma mensagenzinha que a gente também tem script, que já foi colocado lá no grupo algumas vezes, os novos talvez não tenham, mas é só pedir. Validou teu cadastro, tá tudo certo, tá. Retomando tudo que foi dito para ele, falando do prazo, falando de tudo, que é as informações também que estão no folder, que a Kate falou, que é entregue lá no mutirão, tá? São mais ou menos as mesmas informações. Esse cliente que deu uma devolutiva e que está com débito e que ele não pagou, eu também dou um feedback para ele, né, de forma super educada, dizendo para ele que até, né, o momento, o cadastro dele está em análise e que a partir do momento, né, que ele conseguir ali enviar o comprovante de pagamento, aí o contrato dele volta para análise. Que até isso acontecer, o contrato dele está em stand-by, tá? O cadastro dele está paradinho ali. Ele só vai voltar para análise quando ele enviar o comprovante de pagamento e tiver tudo certo. Por quê? Porque às vezes o cliente fez o cadastro contigo, deu uma devolutiva, tu não viu a devolutiva, vamos dar este exemplo, tá? Tu não viu a devolutiva. O cliente está de boa que o desconto dele vai vir. Aí daqui a pouco passou 2 meses, passou 3 meses, o cliente vai te chamar e vai dizer, cadê meu desconto? Aí tu vai lá e vai olhar e vai dizer, poxa, tinha uma devolutiva desse cara aqui. E agora? O que eu vou dizer para o cliente, né? Então, por isso a importância deste acompanhamento e deste feedback, que é o cliente saber que o cadastro dele está parado até que aquilo se resolva, tá? Então, a gente feedback em todos os sentidos, positivo e negativo, tá? Desculpa te interromper, mas eu até dou a dica para você colocar na sua agenda, tá? Um dia da semana e tira 1 hora só para olhar as tuas devolutivas. Em 1 hora tu resolve tudo. Um dia fixo, sem negociar. Ó, toda segunda-feira eu vou participar da reunião para aprender mais, porque na apresentação eu também absorvo mais conhecimento para me dar mais segurança e eu passar mais segurança. Então, participei da reunião, das 8 às 9 da noite eu vou me focar só em responder devolutivas. Eu tiro uma tarde da semana, né? Mas geralmente em 2 horas ali eu resolvo. Geralmente toda segunda-feira eu olho. Mas segunda não dá. Enfim, tira 1 hora do teu tempo, abençoado. E cuida dos teus clientes, porque esses clientes, quanto maior o teu sonho, melhor precisa ser o relacionamento com os teus clientes, tá? Porque eles que precisam fidelizar contigo, gostar de te fidelizar, né? Para tu ter uma recorrência bem gorducha, digamos assim. Eu não sei se eu vou responder a pergunta que entrou ali, que eu não vi ela completa, mas, por exemplo, assim, ó, o cliente teve um débito, me mandou o comprovante de pagamento, eu anexei o comprovante de pagamento dele, o cadastro dele foi validado. Beleza. Aí o cadastro dele vai começar a contar um prazo, né, de 90 dias a partir do momento que foi validado. Ele não vai estar contando lá desde o início. E vamos dizer que, neste meio tempo, até acontecer ali a troca de titularidade, ele ficou em débito de novo. Ele vai passar de novo por uma análise na hora da troca de titularidade. Se quando for fazer a troca de titularidade, ele tiver débito, vai vir de novo uma devolutiva.
vai voltar. Então, esse cliente precisa estar em dia, e isso é importante também a ciência desse cliente, porque às vezes tem clientes que têm hábito de deixar sempre uma conta atrás, sempre uma conta atrás. Esse cliente vai dar devolutiva de novo e vai ficar indo e voltando, tá? E no momento que isso acontecer, é importante ele saber, ó, o teu cadastro ele tinha sido validado, foi para a fazenda, mas na hora da portabilidade eles identificaram um débito em aberto, então ele voltou a contar do zero. Eu preciso anexar o comprovante de pagamento para daí eles revalidarem e a partir daí tu precisa manter a tua conta em dia, porque senão, enquanto não tiver em dia, tu nunca vai conseguir teu desconto. Entende? E ainda eu falo ainda assim, o seguinte, após validar 30 dias demora para acontecer essa portabilidade. Depois da portabilidade, eu uso o termo de 90 dias para entrar o desconto, tá? Porque me dá um prazo maior com o meu cliente. Por que eu uso isso? Porque se eu falar 90 dias e dar um erro lá e atrasa, ele vai ficar frustrado comigo. Agora, se eu dei prazo depois da portabilidade de 30, depois mais 90, ele está contando 4 meses. Se ele começar a receber o boleto dentro de 3 meses, ele está feliz comigo, entendeu? Então, assim, gente, eu sempre dou um espacinho maior. Sempre falo que a validação vai acontecer dentro de 7 dias. A gente sabe que tem, dependendo da conta, tá validando aí em questão de 1, 2 dias. Mas eu sempre falo em 7, porque se demorar 4, ele fica frustrado. Se demorar menos, ele fica contente comigo. Então, é sempre usando essas artimanhas de fazer o teu cliente ficar feliz contigo e não frustrado. Tá? A questão das validações, né? Às vezes valida de um dia para o outro, às vezes valida no mesmo dia. Eu não sei se a Giane está aqui, mas hoje nós colocamos uma conta no mutirão com a Giane e a conta foi validada no mesmo dia. A gente estava encerrando, daqui a pouco ela, Elise, a conta já validou. Então, tá tudo redondo, tá tudo certo, às vezes acontece de validar no mesmo dia. Mas eu vi que o Elias mandou aqui quando o histórico é menos de 6 meses na fatura, como fazer? Aí tu vai somar os 3 últimos meses ou os 2 últimos meses e vai fazer o cálculo, ver se passa. Se não passar, tu espera mais 2, ou coloca no sistema, sabendo que vai dar devolutiva, dali 2 meses tu atualiza, pega a conta no aplicativo, joga lá e até passar a média de quilowatts, tá? Coloquei mesmo no PDF, passou. Às vezes o aplicativo dá uma bloqueada, mas faz parte. É bom a gente sempre conferir, ter paciência e lembrar que a gente está lidando com uma IA, né? Cliente está devendo, depois pagou. Sabe quando ele pagar, vamos receber? Falar que não se manter paga pode perder o desconto. Então, o que acontece, tá? Se tu colocar o cliente depois da portabilidade concluída, depois que ele estiver pagando o boleto da empresa, atrasar até 30 dias não faz mal, tá? Porém, se passar de 30 dias, a empresa tira os quilowatts da tua conta, da tua qualificação, mas a recorrência tu continua ganhando, mas é bem chato, porque ele vai acabar, como a Fazenda também tem o direito de cobrar via judicial, colocar no Serasa, enfim, tá? É bom sempre falar para o teu cliente criar a cultura de pagar a conta em dia, mas que se chegar a atrasar, funciona da mesma forma que a RGE. Depois de 45 dias pode acontecer o corte, tá? Deixa eu contribuir aqui um pouquinho com o Jorge. Na verdade, em partes eu vou contribuir, né? Jorge, tu botou aqui, está sabendo se o Paraná vai receber boleto único? Jorge, lá em cima tu também tinha uma outra pergunta. Tu vai precisar ir lá no material de apoio e olhar as regras do teu estado, tá? Eu vou ficar te devendo a precisão da resposta, porque realmente Paraná eu não sei, tá? Se tu é da nossa rede, tu pode mandar ali no nosso grupo, tá, Jorge? E aí a gente te manda o PDF. Se não, tu pode pedir pro Joel, que foi ele que ensinou a gente a olhar nesse PDF aí que diz as regras específicas de cada estado. Mais alguém? Vocês estão falando em média. Eu nunca fiz. Coloco o valor da fatura que estou subindo. Tá errado? Não tá errado, não, Letícia. Não existe certo e errado. Existe não fazer, tá? Tá tudo bem. Tu pode continuar fazendo assim. Só que se acontecer de pegar uma conta, por exemplo, assim, que a pessoa gasta ali
R$ 150 e é bifásica ou trifásica, não vai passar, vai voltar por quilowatts insuficientes, aí vai dar devolutiva, tá? Não vai aprovar. Por isso que a gente ensina a fazer esse cálculo. Mas a gente vai disponibilizar aqui esse PDF e daqui a pouco também posso te mandar um textinho ali no WhatsApp depois, te explicando bem detalhadamente esse cálculo para te aprender a fazer. Ô, Kate, me ajuda se a gente responder a pergunta do Elias, porque eu não sei agora. Quando o histórico de consumo for menor que 6 meses, como fazer? Acho que a gente não respondeu isso, né? Eu respondi. Ah, respondeu? É tá, beleza. beleza. Respondi. Tá, show. Uma dúvida. Pego imediata, não mudou nada, né? Essa última live consegui entender, não vi nada no contrato, garante. Isso aí, essa dúvida, ô Sheila Miranda, tu pode copiar e mandar direto para o Anderson, que ele vai saber te responder melhor que nós, tá? Porque ele é advogado. E aí, ele não está aqui na live, acredito, né? Sim. Pode mandar no particular dele, que ele te responde, ou para ele, ou para o Joel, enfim. Ah, tá? Sheila, gratidão. Ela botou que gostou muito e que seriam essas aulas que a Arvin deveria fazer, em vez de colocar... Legal. Maravilha. Legal. Então, temos notícia boa, esse treinamento vai ficar gravado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou até pedir para o Joel se ele vai, para ele ver se ele consegue cortar em 2 modalidades. Fazer 2 treinamentos dessa live, porque deu quase 2 horas, né? Sim. Então, daí... Na verdade, 1h30. 1h30. A Liz é bem mais rápida do que eu. Já mandei e não respondeu. Manda de novo, amiga. Persistência é o nome do jogo. Constância. É, isso aí. Manda pro Joel, alguém vai te responder. Constância, tanto que eu botei ali na última frase, né? Mas eu até acabei passando, gente. Continua, não pare, tenha constância, que o resultado vai ser consequência. É isso, é a gente fazer o que precisa ser feito e não parar, que o resultado vai vir, né? E manter a postura também, né, Liz? É muito importante, porque todo especialista ele tem postura. É lógico que vai acontecer e vai chegar para nós desafios. E é a forma que tu lida com esse desafio que vai mostrar qual tipo de profissional você é. Se você se é uma pessoa que vai ficar frustrada na primeira coisa ruim que aconteceu, no primeiro desafio, ou se você vai olhar e, tá, beleza, isso aconteceu, é um desafio, eu vou fazer, porque eu sei que vai ter desafios, né? Então, você precisa desenvolver aqui, ó, a mentalidade. O que te separa, né, da situação que tu está hoje, da situação que você quer chegar, é simplesmente a tua mentalidade, o formato que você enxerga as coisas, tá? A forma que você tem a visão. Ou seja, eu já te expliquei, vai chamar o suporte, vai precisar chamar até 15 vezes, ou pedir para só te passar por 1 ano, mas quando passar por 1 ano, vai resolver. A empresa, ela não deixa ninguém sem resposta, ela responde tudo, eles são maravilhosos. Só que é uma demanda tão grande de licenciados, muitas vezes mal instruídos, que não é nem culpa da empresa, e sim da, né? Enfim, escolha muito bem quem vai ser teu mentor nesse negócio, tá? E não fique esperando pela pessoa também. Daqui a pouco, se tem uma pessoa que não está dando a orientação para você que você gostaria, vai para o Edwin Academy, estuda, busca informação. Até eu aprendi coisas aqui com a Lizzie. A Lizzie e o Marlon, eles são executivos, não é à toa. Várias coisas, eles não ficam chamando eu e o William. A gente começou junto esse negócio. Eles não ficaram esperando por mim e por William, eles foram buscar informação. Então, seja um consultor proativo. Falando em proativo, é muito importante você ser pró todos os meses. Quem é pró ganha mais. Eu não sei se você sabe, mas aqui se você indicar um licenciado novo, você ganha R$300. Se esse licenciado indicar uma outra pessoa, você ganha 100, mas para isso você precisa ser pró. Se você não for pró, você só ganha dos seus diretos. Esses seus diretos podem indicar outras pessoas, você não vai ganhar nada. A recorrência é da mesma forma. No plano de carreira existe a recorrência, tá? No contrato da empresa, que diz o seguinte, tu vai receber a recorrência a partir do momento que o teu cliente começar a pagar a conta com desconto. Ou seja, dali a 90, 120 dias, tá? Porém, para quem é pró, começa a ganhar a recorrência imediata. Colocou a conta, subiu bonificação. Aí, o segredo para vocês, tá? Da Liz e do Marlon ser executivo, de nós ser diretor,
desde o primeiro mês que a gente entrou, a gente nunca deixou de ser pró. É o básico, é tu trazer 2 licenciados ou 5 clientes. E não importa se é portabilidade ou... Sabe, aqui a gente dá um treinamento focado para a conexão Green, né? Mas não importa se é conexão Green ou portabilidade. Você pode colocar 2 portabilidades, 3 conexão, ou fazer 5 portabilidades, enfim, tá? É muito importante você ter a postura necessária, fazer o que é necessário com a mentalidade de um empresário. Se você não consegue ter essa mentalidade ainda, pensa no seguinte, não sei quem que é seu patrocinador, né, enfim, mas pensa o seguinte, vamos usar aqui o Anderson e o Joel, que eles já são acionistas 5K, né? Se tá ruim para nós agora, imagina para eles há 2 anos atrás, que não tinha nem conexão Green aqui no nosso estado. Então, pensa o seguinte, na hora que vir o desafio, se pergunte, o que o Anderson e o Joel, ou como o Anderson e o Joel iriam se portar perante a esse desafio. E, com certeza, eles iriam ter uma postura profissional. E faz o que eles iriam fazer. Faz o que eles iriam fazer na sua cabeça. E, com certeza, você vai chegar e vai ter o resultado que eles têm hoje. Tá? Quer acrescentar mais uma coisa, Elise? Resiliência. É isso aí, eu até escrevia no chat ali, resiliência, né? A gente precisa ser resiliente e bora, é isso aí. Bora para cima, então, gente. Gratidão, parabéns para os que ficaram até o final. E bora botar tudo isso em prática, né? Porque de nada adianta absorver e ficar com uma obesidade mental. É necessário a gente transbordar isso para outras pessoas, para outros licenciados, colocar isso em prática e fazer o negócio acontecer, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão pela parceria, Elise, mais uma vez. Gratidão. Beijo, gente. Boa noite. Até mais, boa noite, fiquem com Deus. Um excelente mês e ano para todos nós.